Bom dia, hoje é segunda-feira, 18 de maio, agora são 10 horas e 49 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo e simultânea pelo Facebook da Prefeitura, pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e em alta resolução pelo canal do YouTube. Quem vai atualizar hoje os dados sobre a pandemia do coronavírus é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Vamos então começar essa atualização do dia 18 de maio, com dados referentes aí fechados com data do dia 17 de maio, que foi ontem no domingo. Contabilizando então até o momento, nós temos 6.085 pessoas notificadas com estado gripal, entre casos leves e casos graves, todas as situações que chegam no serviço de saúde, cumpre o critério de definição de caso, ela é notificada. Desses 6.085, nós já coletamos dessas pessoas 56%. Nós estamos com 56% de coleta, uma das maiores índices que se pode alcançar aqui na região. Se vocês verem assim, índices de primeiro mundo mesmo, nós estamos investindo muito em testagem. Então, testamos 3.418 pessoas, 2.963 já tiveram resultados negativos e estamos confirmando na data de hoje 455 casos de Covid aqui no município. Desses 455, 15 foram óbitos. Ontem nós divulgamos o 14º óbito e agora eu vou falar para vocês desse óbito que foi atualizado agora pela manhã. Foram recuperados 133 pessoas, desses também nós tivemos aí, desses 455, 107 são profissionais de saúde e 77 são casos que foram internados, considerados graves, e aí dentre esses casos a gente tem os casos que ficaram internados, os óbitos e tudo mais. O coeficiente de incidência do município é de 98 casos para 100 mil habitantes. Vocês estão vendo que, é claro, está numa crescente, e aí já estamos aí a cada 100 mil pessoas, nós temos 98 pessoas positivas. Próximo. Esse 15º óbito, então, foi uma mulher de 60 anos, iniciou os sintomas dia 26 de abril, ela foi internada, ficou internada praticamente todo o período, e o óbito ocorreu ontem, em 17 de maio. Ela apresentava comorbidades e, infelizmente, não conseguiu recuperar e foi mais um óbito aí relacionado com a Covid no nosso município. A letalidade, considerando aí os 15 óbitos que nós temos, a letalidade nossa está em 3,2%, do estado está em 7,6% e do país está em 6%. É importante a gente lembrar que quanto mais a gente vai identificando e sabendo a situação do município, em termos de número de casos, sejam eles leves ou casos graves, é importante a gente ter isso em mente. A gente também está testando muito, então essa letalidade ela acaba realmente se diluindo, mas, no entanto, a gente não pode achar que está tranquilo, mesmo estando menor do que do estado e do país. A incidência do estado está bem alta, de 133 casos para 100 mil habitantes, e do país em 110. Próximo. Esse slide a gente mostra para vocês quando que a gente começou a fazer os exames fora do protocolo do Ministério da Saúde, com as aquisições que o município fez e testes rápidos que os laboratórios privados têm feito. Então, tudo isso a gente vem compilando e conseguimos separar isso para vocês. Então, dos 455 casos confirmados, acumulados aí ao longo do tempo, desde 12 de março, 254 deles são pessoas que estão no protocolo do Ministério, que é profissional de saúde, casos graves, essas situações que a gente tem colocado como o protocolo do Ministério. Vocês podem ver que ela também vem aumentando bastante. Então, não quer dizer assim, aumentou o número de casos só porque está fazendo sentinela e outros exames. Não, os casos que também seriam só do protocolo, ele vem aumentando. Corresponde a 56% dos 455. E aí, quando a gente iniciou o projeto Sentinela e também outros exames realizados pelos serviços privados ou mesmo outros laboratórios, nós temos aí 201 casos confirmados. Próximo. Em relação aos óbitos, 80% dos nossos óbitos, então, foram em pessoas com 60 anos ou mais, 7 do sexo feminino, 8 do sexo masculino, e essa é a distribuição que vocês estão vendo. É importante saber que mesmo essas outras pessoas
abaixo de 60 anos tinha alguma comorbidade, tinha alguma condição, né? Quando a gente fala comorbidade, é uma doença grave, uma condição, um fator de risco. O que seria fator de risco? Obesidade, fumar, né? A pessoa que é tabagista. Então, esse é o tipo de coisa que a gente também associa como fator de risco. Próximo. Aqui nesse explícito mesmo, assim, quais foram essas condições, essas doenças que as pessoas mais tiveram desses óbitos. Então, 43% tem alguma doença cardíaca importante, que pode ter contribuído aí para a gravidade do caso. Também temos obesidade, já vários, né, alguns casos têm reportado a obesidade, internações de pessoas com uma obesidade importante, então é uma condição que a gente tem observado. Problema de pulmão, né, doença pulmonar, mesmo porque o vírus ele ataca, né, o principal órgão é o pulmão, e dentre outros. Então, isso é importante. E essas doenças cardiovasculares incluem também uma outra condição que a gente tem muito no município, que são as pessoas que têm diabetes, né? Que também causa algumas complicações cardiovasculares também. Próximo. Então, nós já estamos numa marca de 15 óbitos, né? O que dá para a gente avaliar do tempo que está acontecendo esses óbitos, como que está sendo a situação no município? Então, o tempo mínimo entre a data dos sintomas e a pessoa evoluir para óbito, né, ela ter esse desfecho de óbito, a gente tem, em média, 15 dias, que é o que tem reportado mesmo na literatura, reportado até em artigos, e o que a gente observou em outros países, de 15 a 20, 30 dias. Vocês podem ver que, assim, o tempo máximo que a gente teve entre os sintomas e o óbito de uma pessoa foi de 32 dias, e o mínimo está computado aí como 4 dias, uma gravidade que o quadro se instalou em 4 dias. Tá? Então, é importante a gente ir avaliando isso mesmo, porque essas pessoas também ficaram internadas, praticamente todas elas, e ocuparam a questão do leito, o tempo de permanência. Isso a gente está falando do óbito, mas a gente também tem muitos casos que realmente internam e ficam 20, 30 dias, e felizmente, né, sai com uma alta, sai curado do hospital. Esses foram os desfechos que a gente não teve essa felicidade. Próximo. Os casos que estão internados hoje, né, por síndrome respiratória aguda grave, avaliando aí em semanas, né, vocês podem ver que aqueles do 1 ao 20 são as semanas que a gente vai avaliando. A linha azul é o máximo de notificação que a gente alcançou nos anos anteriores. E hoje, atualmente, desde a semana 12, a gente está se mantendo numa crescente importante. Olha só, na semana 20, nós tivemos aí notificados 90 SRAG, né, 90 casos graves internados nessa semana, só de paciente com sintoma respiratório, não necessariamente Covid, mas esse crescimento mostra a nossa possível ocupação de leito, pode chegar em algum limite que a gente não consiga aí depois só exclusivo para isso, porque a gente tem as outras ocupações de leito, né? Então, na verdade, a gente está vendo que com 455 casos confirmados, a gente já está tendo por semana 90 casos notificados em hospitais. Isso é um alerta. Então, das 516 casos graves que já foram notificados, 92 estavam internados na data de ontem, certo? Então, desses 92, 70 estão em enfermaria e 28 em UTI. Acho que esse número está errado, desculpa, 70 e 22 em UTI, tá? É isso. Então, essa foi a nossa atualização. E aí pedimos ainda para o pessoal, gente, o nosso motivo é manter o isolamento social, manter as pessoas ficarem em casa, e quem tem alguns sintomas, que seja febre, tosse, dor de garganta, coriza, fica no seu domicílio, não vai trabalhar, conversa com o seu patrão, avisa, procura o atendimento, liga no 0800, não visita parente idoso, não visita o avô, avó, mãe, porque é importante a gente conseguir preservá-los. A gente pode achar que está super bem, e aí, na verdade, podia estar com a doença e transmitindo ela para um ente querido. Obrigado, Andréia. Depois desse importante alerta, nós vamos às perguntas enviadas pela imprensa de Rio Preto. A primeira pergunta é da Tatiane Oliveira, da TV Record. Ela pergunta quantas pessoas são testadas pelo projeto Sentinela por dia e se há uma faixa de idade que seja mais testada.
Olha, nós temos uma meta de coletar em torno de 20% a 30% dos atendimentos. Isso a gente pactuou com os 4 convênios que fazem parte aí do projeto. E nas nossas unidades respiratórias e nas UPAs, a gente tem coletado aí de 40 a 50 exames por dia para estar tendo esse percentual, para estar tendo essa representatividade aí da população. A faixa etária é a que está circulando, que é quem? Adulto jovem. Então, assim, a gente tem uma grande maioria, sim, de adultos jovens sendo testado, mas lembrando que as crianças que a gente foi identificando foram a partir do projeto Sentinela, que chegaram sintomáticas nos nossos serviços e conseguimos fazer essa identificação. Bom, a Tatiane também afirma aqui que vários templos religiosos tiveram movimento nesse fim de semana. Ela pergunta se eles são fiscalizados, quais são as regras para esses locais e como denunciar caso seja proibido. Olha, os templos religiosos, elas são considerados, né, como serviços essenciais pelo governo federal. Então, eles podem funcionar. Só que eles têm que funcionar dentro de um regramento, que é o que está estabelecido para qualquer serviço, para qualquer estabelecimento mesmo. Que é o quê? Ter álcool gel disponível para as pessoas higienizarem as mãos, manter o distanciamento entre uma pessoa e outra de 1,5 metro. E, assim, sempre evitar, né, contato, então contato próximo, íntimo, cumprimentar à distância, tudo que for necessário, tudo que a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia, nesse local também. E aí, com isso, reduz também o número de pessoas dentro desses templos. Em relação à fiscalização, eles são fiscalizados, sim, como qualquer outro estabelecimento que esteja aí dentro da legalidade, e aí também podendo funcionar, como eles podem funcionar, a fiscalização pelos órgãos aqui da Prefeitura. E a denúncia, desculpa, até aqui, a denúncia vocês podem fazer na ouvidoria da Secretaria de Saúde, que é o 0800 770 5870, pode estar fazendo, que aí a Vigilância Sanitária vai estar indo até o local e verificando o que está acontecendo. Agora a pergunta é da Milena Grigoletti e também do Rodrigo Lima, os dois são do Jornal Diário da Região. Ela pergunta se Rio Preto recebeu os testes do Estado, se esses testes são do tipo rápido ou PCR, e quando que deve receber, se não recebeu, quando deve receber, e se serão usados no projeto Sentinela, e ainda, finalizando, se isso anula a compra dos 1.000 testes que foram anunciados na sexta-feira. Olha, nós recebemos, sim, desses dias, 6.500 testes do Estado. Desses exames que nós recebemos, nós estamos organizando para ser utilizado de acordo com um protocolo do Ministério da Saúde. E aí, nessa utilização, lembrando que é um teste que ele não é PCR, é um teste rápido, né? Então, ele é um teste sorológico, ele tem data determinada para ser coletado, e essa sensibilidade ainda desses exames, ela não é tão boa quanto a do PCR, ela não é tão alta. Então, ela é girando aí em torno de 60%, 70%. Então, dependendo de cada tipo de teste, ele tem esse percentual que a gente fala de sensibilidade e especificidade, que é muito importante na avaliação dos casos, certo? Então, nós vamos utilizá-los de acordo com o protocolo e, se necessário, também, aí for possível, né, a questão de ampliação dos testes, que ele veio nessa proposta, né, de ampliar uma testagem dentro do Estado. Não anula a compra que estamos fazendo no município, porque o que nós estamos fazendo a aquisição neste momento são de PCRs. Né? O secretário, no comitê, nós conversamos a necessidade de ampliar um pouco mais essa testagem de PCR, mesmo porque, por conta disso que eu falei, a sensibilidade, a especificidade e a forma do uso do PCR é um pouco diferente da do teste rápido. O PCR a gente utiliza já nos primeiros dias de sintoma. O teste rápido ele vai ser utilizado a partir do 8º dia de sintomas. E aí também a resposta deles, então tem que ser muito bem avaliado. Então, são exames diferentes, mas com o mesmo objetivo aí de tentar diagnosticar a doença e colocar, principalmente, manter essa pessoa em casa, no seu domicílio, em isolamento. Obrigado, Andréia, pelas informações. E assim nós encerramos essa transmissão ao vivo. Lembrando que esse vídeo ficará disponível no portal da Prefeitura, na página criada para atualizar os casos de coronavírus. Fique em casa, um ótimo dia a todos.